Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E eu vou continuar mostrando como usar os recursos do NetAspire. Então, na semana anterior, nós vimos como incluir o NetAspire em um projeto da plataforma .NET existente para realizar a orquestração do projeto. Agora, além de ser capaz de orquestrar projetos, o Aspire também pode realizar a integração dos componentes NetAspire. Esses componentes, eles são bibliotecas especiais que adicionam pacotes NuGet ao nosso aplicativo distribuído, que podem incluir bancos de dados como SQL Server, PostgreSQL, mensageria como Kafka, RabbitMQ, um cache distribuído como o Redis e outros recursos como o Cray-Coke e o Dapper. Então, nesta abordagem, nós temos o que é conhecido como as integrações do NetAspire, que são pacotes NuGet que conectam serviços essenciais a uma aplicação distribuída, garantindo que essas conexões sejam consistentes e fáceis de gerenciar. Cada integração vai fornecer funcionalidades nativas essenciais por meio do fornecimento automático ou de padrões de configurações padronizados. Então, a maioria das integrações do NetAspire é composta de duas bibliotecas separadas, cada uma com uma responsabilidade. Na primeira parte, nós temos a Host Integration, que representa os recursos dentro do projeto app-host, conhecidos como integrações de hospedagem. Essas integrações vão configurar aplicativos provisionando recursos como containers ou recursos de nuvem, ou apontando para instâncias existentes, como um servidor SQL local. Então, os pacotes do Host Integration modelam vários serviços, plataformas ou recursos, incluindo caches, banco de dados, registros, armazenamentos e sistemas de mensagem. As bibliotecas dessa hospedagem elas estendem a interface e Distributed Application Builder, permitindo que o projeto host do aplicativo expresse recursos dentro do seu modelo de aplicativo. E os pacotes NuGet oficiais são tagueados como Aspire, Integration e Host. A outra biblioteca refere-se ao Client Integration, que representa bibliotecas de cliente que se conectam aos recursos modelados pelas integrações de hospedagens e são conhecidas como integrações de cliente. Elas vão conectar bibliotecas de cliente à injeção de dependência, definir o esquema de configuração e adicionar verificações de integridade, telemetria e resiliência quando isso for aplicável. Elas estendem a interface e Host Application Builder, permitindo que os projetos que consomem o cliente, como o seu aplicativo da web ou sua API, usem o recurso conectado. E os pacotes oficiais aqui são tagueados como Aspire, Integration e Client. E como é a relação entre as integrações do host e do cliente? Então, a hospedagem e as integrações do cliente, elas são melhores quando usada juntas com o host, mas não são acopladas e nós podemos usá-las separadamente. Agora, algumas integrações de hospedagem, ou seja, do host, não tem uma integração do cliente correspondente. Eu nem sempre vou ter um cliente correspondente. A configuração é que vai fazer a integração de hospedagem funcionar com a integração do cliente. Então essa figura aqui, ela descreve a relação entre a hospedagem e integrações de cliente, Host Integrations e Client Integrations. Então quando você adiciona uma integração de cliente a um projeto dentro da solução NetAspire, os padrões de serviços ou Service Default são aplicados automaticamente a esse projeto. Isso significa que o projeto Service Default é referenciado e o método de extensão add service defaults é chamado. Então, esses padrões eles são projetados para funcionar bem na maioria dos cenários e podem ser personalizados conforme necessário. Então, eu tenho diversos padrões de serviço que podem ser aplicados como observabilidade, telemetria, registro, rastreamento, métricas, verificações de integridade e resiliência. Agora, o NetAspire ele fornece muitas integrações
prontas para ajudar você a criar aplicativos nativos da nuvem. Essas integrações elas são projetadas para funcionar perfeitamente com o host do aplicativo NetAspire e as bibliotecas do cliente. Eu vou apresentar aqui algumas interações agnósticas de nuvem específicas do Azure, Amazon Web Services e o Community Toolkit. Aqui eu tenho os links para os respectivos documentos e pacotes no Get, com uma breve descrição de cada integração. Se você quiser obter mais detalhes, você pode consultar este link. Eu vou abrir aqui meu navegador neste link, onde eu tenho a documentação das integrações do NetAspire. Olha, aqui eu tenho todas as informações, né? E aqui, olha, eu tenho as integrações oficiais, conforme eu acabei de explicar. Você pode ver os detalhes de cada uma delas, você tem a documentação com todos os links aqui. Aqui eu tenho as integrações do Azure, né? E aqui das nuvens. E do Community Toolkit Integration. Então, agora, para mostrar isso na prática, nós vamos usar o projeto da semana anterior, onde nós temos a API ASP.NET Core como back-end, né? E a aplicação Blazor como front-end. E as duas aplicações estão usando os recursos do Service Defaults, que vai permitir acessar diversas funcionalidades como telemetria, como eu já mostrei na semana anterior. Então aqui, o front-end define a configuração para o HTTP client, definindo o endereço para consumir os endpoints, né? Isso eu já mostrei na semana anterior. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a integração com o SQL Server usando o Entity Framework Core. Se você lembrar, essa aplicação ela está usando um banco de dados SQLite. Nós vamos fazer a integração com o SQL Server. Então, eu vou abrir aqui este projeto, olha, vou executá-lo só para mostrar que ele está funcionando, né? Eu tenho o dashboard aqui do Aspire, então eu consigo acessar a minha API, os endpoints, né? Isso aqui tudo foi mostrado na semana anterior. E consigo acessar aqui a minha aplicação Blazor, que está consumindo a API. Então, para fazer essa integração, eu vou ter que configurar a integração do host e a integração do client. Então, no host, a integração vai ser feita no projeto app-host, onde nós vamos incluir o pacote Aspire Hosting SQL Server, que é um pacote no Get desta integração. E na classe Program nós vamos definir a configuração para fazer a integração no host do SQL Server. Aqui eu estou usando os recursos do Entity Framework Core. Poderia usar também da .NET. É um pouco mais trabalhoso, mas poderia. Então aqui, olha, eu vou destacar o seguinte. Eu vou definir aqui, usando o método addSQL um recurso que eu chamei de SQL. O nome aqui é arbitrário, né? Esse método aqui possui diversas sobrecargas. E essa invocação específica vai gerar automaticamente uma instância desse serviço aqui, do SQL Server, com uma senha para o usuário SA, que é usado como administrador padrão do SQL Server. E a porta também aqui vai ser atribuída automaticamente. A seguir, eu estou criando uma referência ao banco de dados, usando aqui o método addDatabase. Então ele vai adicionar a referência do banco de dados à string de conexão usada pelas bibliotecas do client. Então o banco de dados ele vai ser criado separadamente. Esse SQLDB também é um nome arbitrário, né? Que eu estou dando por recurso. Então aqui eu poderia definir um outro parâmetro para dar um nome para o banco de dados. Como eu não fiz isso, esse vai ser o nome do banco de dados. A seguir, olha, eu estou incluindo aqui o método withReference para inserir a referência do banco de dados em qualquer serviço, né, com o qual eu vou interagir, que no caso aqui vai ser a API produto. Então, com isso, o servidor do banco de dados vai ser um container, né, e a referência a esse serviço vai ser um tipo especial que vai ser do tipo SQL Server Database Resource, que vai ser usado para configurar e gerenciar a instância do SQL Server no ambiente do NetAspire. Então eu vou aqui no meu projeto, olha, vou aqui em app-host, vou clicar aqui com o botão direito, vou selecionar Add NetAspire Package. Aqui ele vai me abrir aqui, a janela do NuGet Package Manager, e aqui observe, o tagueamento do host aqui, Ele vai me listar aqui os pacotes NuGet do hosting. Eu vou procurar o Aspire Hosting SQL Server. Eu estou usando aqui o Net 8, né? Então eu vou usar essa versão estável aqui, compatível com o Net 8.
Vou clicar em Install, vou aceitar. Feito isso, eu posso vir aqui na classe Program e fazer a configuração desse serviço. Então, vou definir a utilização do método add_SQL Server, que vai definir que eu vou usar um recurso, uma instância do SQL Server e outro atribuindo este nome. A seguir, eu vou usar o método addDatabase, que vai criar uma referência ao banco de dados. Agora aqui, eu tenho que usar aqui o método withReference e inserir aqui a referência do banco de dados que eu defini anteriormente. E basicamente é só isso que eu preciso fazer aqui no hosting, a parte da integração da hospedagem no host. Agora no client eu vou ter que incluir, no nosso caso o client da parte da integração SQL Server é a nossa API, né, que usa os recursos do banco de dados. Eu vou ter que incluir o pacote Aspire Microsoft Entity Framework Core SQL Server e na classe Program eu vou usar o método add_SQL Server DB_Context. Aqui essa primeira linha vai configurar o suporte para a serialização de objetos Problem Details nas respostas HTTP. Esse Problem Details é uma convenção padrão da ASP.NET Core usada para retornar respostas de erro HTTP. E a seguir nós registramos uma instância da classe produto Data Context, que é o nosso contexto, que vai poder ser resolvida em qualquer lugar por meio da injeção de dependência. Então aqui eu estou referenciando o nome da conexão, SQLDB. Então nós vamos usar a string de conexão construída pelo host Aspire. Então nós vamos ter que fazer um ajuste no código que nós usamos na classe Program. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto, olha, vou aqui fechar o que eu fiz aqui e salvar, né? E aqui em API Produtos vou selecionar Add Net Aspire Package. Aqui ele já tagueia como component. Eu quero incluir a referência ao pacote Aspire Microsoft Entity Framework Core SQL Server, compatível com o Net 8. Estou incluindo este pacote e agora no projeto API Produtos, eu vou ajustar o código aqui da classe Program, porque eu estava usando o banco de dados SQLite, né? Não vou fazer mais isso. Então aqui, ele não vai usar mais esse código, ele não vai obter mais a extensão que são lá do arquivo appsettings.json. Aqui, vamos incluir aqui, uma linha do Problem Details e vamos definir aqui, o registro do contexto passando o nome da referência do serviço do SQL Server, que foi definido no host. Então, o Service Discover vai atuar aqui e vai encontrar esse serviço. Então, eu vou retornar aqui ao app host da classe Program. Então, aqui eu poderia, por exemplo, se eu quisesse definir uma porta específica aqui, aí eu viria aqui, faria assim, port, definindo uma porta específica, eu posso fazer isso. Se eu quisesse usar um banco de dados específico, por exemplo, poderia vir aqui em Add Database e definir aqui um nome, Master. Aí eu vou usar o banco de dados Master do SQL Server. Se eu quisesse definir uma senha aqui, aí eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que definir aqui, vou colocar aqui senha, builder, add parameter, vou colocar aqui, password, secret, true. Aí vim aqui no add SQL Server, incluiria aqui o senha, né? Então a senha é passada para o método add_SQL Server. Aqui eu faço a definição que eu vou usar a senha e a senha ela vai ser extraída por meio do método addParameter. Então, da onde ela vai extrair essa senha? Então aqui no arquivo appsettings.json eu teria que criar aqui uma seção parameters, password e definir uma senha aqui, funcionaria assim. No meu caso eu não vou usar esse recurso, eu não vou usar senha, né? Não vou usar essa definição, então não preciso criar esse suporte. Mas se você desejar num cenário onde você vai precisar usar esse recurso, você pode fazer isso aqui também. Então com isso, eu vou fechar tudo que foi feito aqui. Eu já tenho a configuração da integração para o host, onde eu defini o Aspire Hosting SQL Server no projeto e na classe Program configurei aqui o serviço, o banco de dados, referenciei o banco de dados no projeto API, que é o client, e no client eu incluí o pacote Aspire Microsoft Entity Framework Core SQL Server e aqui em Program eu vou usar agora o serviço do banco de dados
dados do SQL Server que vai ser fornecido como um container. Então aqui, ó, em Product Data Context, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho um código definido aqui na minha classe de contexto, né, onde eu configuro o mapeamento ORM, a configuração das entidades, e aqui nesse método createDB if not exist, ele vai, olha, usar aqui, ó, o ensured created para criar automaticamente o banco de dados e vai inicializar o banco de dados com esses dados. Então aqui eu estou usando para isso, para simplificar, né, o Context Database Ensured Created, que vai criar automaticamente o banco de dados. Isso só pode ser feito no ambiente de desenvolvimento. Na produção você não vai fazer isso, né? Estou mostrando isso porque aqui é uma demo. Então eu posso fechar tudo aqui, ó. E agora eu vou executar, só que eu esqueci de um detalhe aqui. Vou parar tudo aqui, ó. Eu tenho que estar com o meu serviço do Docker Desktop em execução, tá? Então eu estou inicializando aqui, ó, o meu Docker Desktop, né? Vou até remover tudo aqui, ó. Então eu não tenho nenhuma imagem, nenhum container. Então eu vou executar. Então ele vai inicializar os serviços, ele vai demorar um pouquinho, né? Porque, ó, tá inicializando o container, né? Ó. Então demora um pouquinho. Vamos aguardar aqui, ó. Então pronto, ó. Eu tenho o container em execução, né? E o banco de dados, que é uma instância aqui desse serviço em execução. Então eu vou abrir aqui o meu Docker Desktop, olha. Ó, as imagens que ele usou foi a do Microsoft com SQL Server, né? E ele tem um container em execução aqui, ó. Então, se eu acessar aqui a minha catálogo API, dar um tryout aqui, ó, vai estar tudo funcionando. Só que agora eu estou usando o banco de dados SQL Server num container, né? Mesma coisa, eu vou acessar aqui o meu client, ó, ligação Blazor, catálogo, ele continua acessando os dados agora no container do SQL Server graças à integração do NetAspire. Então agora, aqui nós temos um detalhe, né? Toda vez que você vai iniciar e parar esse projeto, os containers vão ser destruídos, né? Então, como que você resolve esse problema? Você tem que criar um volume. Então eu vou mostrar como que você pode criar volumes aqui no container do recurso SQL que nós integramos aqui, ó. Eu posso usar o método with_bind_mount, que é usado para configurar um volume para cada container. Aí eu vou definir o source e o target. O código seria esse, ó. Então aqui esse método ele aceita dois parâmetros, né? A origem e o destino. Então esse volume mount, app host, SQL data é o nome padrão, que é o caminho do volume no lado do host, no servidor, que está sendo mapeado para o diretório var opt ms SQL, que é um caminho padrão, né? Tá? Aqui eu estou usando uma configuração padrão. Uma alternativa a esse método é usar o método with data volume, que vai criar automaticamente um volume nomeado com o mesmo nome, montando no mesmo caminho. Só que ele é muito mais fácil de utilizar, né? Então aqui, ó, esses dois códigos são equivalentes. Vão criar um volume definido com esse nome, mapeando para esse caminho, que são os caminhos para os arquivos do banco de dados do container, né? Então esse método with_volume é uma abstração que vai criar e gerenciar o volume de dados para o SQL Server. Então aqui com ele eu não preciso definir o source nem o target. Ele vai simplificar a configuração e vai deixar o Aspire cuidar desses detalhes técnicos de volume, né? Então eu vou vir aqui, ó, só para mostrar, vou vir aqui no app host em program e vou usar aqui, ó, em add SQL Server, vou usar o método with data volume, tá vendo? Eu tenho with data bind mount, with data volume. Esse aqui é mais simples. Pronto. Com isso eu vou criar um volume. Então eu vou abrir aqui o Docker Desktop, ó. Eu tenho a imagem, né? O container ele vai criar quando eu executar, ó. E eu não tenho nenhum volume. Então agora eu vou executar a nossa aplicação novamente, que agora vai criar um volume, né? Definido ali na integração do app host. Tá aqui o container em execução, a instância do SQL Server está rodando. Vamos ver aqui no Docker Desktop. Olha aqui, ó, o container que ele criou, a imagem que ele está usando do Microsoft SQL Server e o volume que ele criou. Catálogo.apphost-sql-data. Então, só para a gente confirmar aqui, né, ó, vou acessar a API, vou acessar produtos aqui, ó, tá tudo funcionando, ó, vamos estar buscando os dados do SQL Server e aqui na aplicação Blazor, ó, mesma forma. Está exibindo os dados e ele está buscando os dados do SQL Server. Então é assim que é feita a integração usando o SQL Server. A integração com os demais bancos de dados vai seguir a mesma lógica, com pequenas diferenças de configurações. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.